A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre livros aqui com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de ler, vocês já viram meus livros aqui no canal várias vezes. Eu já fiz vários vídeos sobre livros aqui no canal, já mostrei todos, mostrei por categorias, eu já, mostrei livros de editoras, enfim, eu já mostrei vários livros diferentes e vários formatos diferentes aqui no canal e todos os vídeos estão linkados aqui em cima, vocês podem assistir se tiverem alguma curiosidade. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre um livro que eu acho muito importante para você ter conhecimento um pouco mais histórico. Faz algum tempo que eu ouvi falar pela primeira vez no Avivamento da Rua Azusa. E quando eu ouvi falar na primeira vez, eu não prestei muita atenção, para ser muito sincera, e eu não me concentrei muito naquilo e o tempo passou. Até que eu assisti o filme umas 2 ou 3 vezes e eu pensei, uau, eu quero mesmo aprender sobre isso. E aí eu li mais sobre isso, eu procurei sites e lendo mais sobre o avivamento da Rua Azusa, eu cheguei em um outro avivamento muito interessante e sobre o qual a gente não fala muito. Eu até ouço alguém falando sobre o avivamento Azusa, mas sobre esse avivamento que inspirou Azusa, eu não ouço muito. Eu acho muito importante falar sobre ele porque o momento histórico que eles viviam quando aconteceu parece tanto com o que a gente vive hoje que eu só consigo sentir esperança realmente de ver o que está escrito aqui, porque eu consigo pensar, uau, pode acontecer de novo. E é o avivamento do país de Gales. O avivamento do país de Gales aconteceu em Gales. Tinham muitas igrejas, muitas capelas, então apesar de não ter uma população enorme, era uma população tanto quanto religiosa, porque lá tinha muita igreja mesmo. E aí ele vai dizer aqui nesse livro, ele vai falar que enquanto eles viviam aquela época, aquele período, algumas pessoas, alguns servos do Senhor começaram a perceber a apatia daquele povo, porque apesar das pregações serem muito valorizadas e os pregadores que conseguiam atrair um grande público serem muito valorizados, já era perceptível e as pessoas começaram a sentir que rolava um desânimo ali, o espírito não estava muito avivado não. Esse livro mostra pra gente que alguns pastores e estudantes e pessoas separadas em vários momentos ali, em cada ponto de Gales, começaram a se levantar buscando do Senhor um avivamento e um tipo de renovo. E é muito bacana porque começa com um grupo de jovens, o que já traz pra gente uma grande inspiração, porque não começou com homens velhos estudando a Bíblia. Foram jovens tentando redescobrir como o Senhor queria que eles vivessem e levassem a palavra do Senhor. E depois desses jovens, a gente vê um estudante aprendendo sobre o Senhor no seminário, a gente vê um pastor que percebe que a vida dele está muito morna, ele precisa se avivar novamente no Espírito. São pessoas com as quais a gente pode se reconhecer. E essas pessoas perceberam que a vida que elas estavam vivendo não era mais uma vida que ardia pelo Senhor. Eles faziam as coisas, mas era um pouco automático. Isso é muito parecido com o que muita gente vive hoje em dia, sabe? Até vai pro culto, até prega, até participa, faz alguma coisa ou outra, mas não tem mais aquela animação, não tem mais aquele ardor, aquela vontade de fazer. Não tem mais esse fogo ardendo por dentro. E aqui mostra que cada uma dessas pessoas, esse grupo de jovens, quando foram percebendo isso e começaram a buscar o Senhor no avivamento, eles clamavam por um avivamento não na vida deles, não na igreja deles, mas por um avivamento em Gales. E esse avivamento realmente começa a acontecer. Eles começam a levar a palavra por vários lugares, várias dessas pessoas acabam se encontrando em algum momento da história. Eu posso falar um pouco mais sobre a história especificamente mais adiante, se vocês quiserem saber. Mas é incrível porque eles começam a levar a palavra e as pessoas começam a se render ao Senhor mais uma vez e o fogo começa a queimar de uma maneira mais intensa em Gales. E é muito interessante porque o avivamento que aconteceu em Gales, muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus, se reconciliaram com o Senhor, enfim, muita gente foi para a igreja. Só que a gente sempre fica com aquela sensação, quando o avivamento acaba, o que acontece? Será que essas pessoas que aceitam Jesus durante o avivamento, elas desistem, elas vão embora depois? Aqui eles dizem que não, a maioria das pessoas, eu vou deixar a porcentagem certa aqui, continuou na igreja depois do avivamento em Gales. Não foi uma coisa de emoção, não foi uma coisa do momento, eles continuaram. Aquilo realmente transformou a vida de várias pessoas. É um livro fininho, uma leitura que você pode fazer muito rapidamente. Eu consegui ler ele muito rápido, na verdade poderia ter sido mais rápido se eu não relesse ele tantas vezes. É um livro fininho. Você encontra por um preço super em conta na internet. Inclusive, quando eu comprei num combo, então veio com outros livros. Tava com uma promoção, eu vou verificar se ainda tá acontecendo, para deixar o link aqui embaixo para vocês.
que é sensacional, é extremamente parecido com a realidade que a gente vive e traz uma sensação maravilhosa de uau, nós podemos viver isso, porque teve gente comum acendendo a faísca desse avivamento, era gente vivendo o que nós estamos vivendo hoje, então por que não viver isso mais uma vez? Então é a minha indicação para vocês, é um livro realmente muito bom, gostaria muito mesmo que vocês lessem, pra gente poder conversar sobre isso, porque eu não conheço muitas pessoas que conhecem esse texto, essa história, e seria muito legal poder falar sobre isso com outras pessoas. Se vocês já conhecem, se vocês já leram sobre isso, tem um pouquinho de noção, comenta aqui embaixo se você já conhece a história, o que você achou mais interessante. Se você ainda não conhece, é uma super indicação, por favor, busque conhecer um pouco, saber um pouco, porque é uma grande inspiração e eu acho que é muito importante, principalmente para você ir de igreja pentecostal, conhecer esse tipo de coisa, saber como esses avivamentos aconteceram, é super importante. É isso, se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, aqui a gente fala muito sobre livros, indicações de leituras e tudo mais, então tem muito desse assunto aqui no canal, se você gosta, se inscreve para poder ficar de olho nos próximos temas e próximos vídeos sobre esse assunto. Por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!